Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. Galera, vocês não vão acreditar no que está rolando nos bastidores do futebol brasileiro, especialmente no nosso querido Arruda. O burburinho que tomou conta das redes sociais nesta semana é simplesmente inacreditável. Dizem que Ronaldo Fenômeno, o próprio, estaria de olho em investir pesado no Santa Cruz. É isso mesmo que você ouviu, torcedor coral. O homem que já foi dono do Cruzeiro pode estar preparando uma proposta bilionária para assumir o controle do tricolor do Arruda. A notícia começou a pipocar em fóruns, páginas de bastidores e até entre alguns jornalistas que cobrem o mercado da bola. A conversa é de que Ronaldo teria se encantado pela história, pela torcida e pelo potencial do Santa Cruz como marca nacional. E convenhamos, não seria difícil entender o motivo. O Santa é gigante, tem uma das torcidas mais apaixonadas do país e uma tradição que atravessa gerações. O papo é que ele teria mandado intermediários sondar a situação do clube, entender o modelo de SAF e até estudar como transformar o Santa num projeto parecido com o que ele fez no Cruzeiro, só que com uma pegada mais nordestina, mais vibrante e mais próxima da cultura do povo. Agora, imagina comigo, torcedor, o Santa Cruz, que já enfrentou tantas batalhas, ressurgindo com força total sob o comando de um dos maiores nomes da história do futebol mundial. É de arrepiar. Fontes próximas afirmam que Ronaldo estaria disposto a investir uma quantia nunca vista no Nordeste, algo que passaria facilmente da casa do bilhão quando se somam aporte, reestruturação e marketing global. A ideia dele seria transformar o Santa em uma marca internacional, aproveitando o poder da torcida e o peso da tradição coral. Fala sério, isso soa como um sonho, mas ao mesmo tempo parece ter aquele cheiro de algo real acontecendo por baixo dos panos. Afinal, Ronaldo é um cara de negócios, visionário, que enxerga onde poucos veem. E se tem alguém que poderia apostar em um clube com alma, história e torcida verdadeira, esse alguém é o Fenômeno. O Arruda voltaria a ser palco de grandes momentos, e o Santa teria finalmente o combustível financeiro para sonhar alto novamente. A movimentação teria começado, segundo os rumores, depois de uma reunião informal entre empresários ligados a Ronaldo e alguns representantes de grupos de investidores do Recife. O papo seria sobre oportunidades de expansão no futebol nordestino e sobre o potencial do Santa como plataforma de crescimento. Dizem que o Fenômeno ficou impressionado com números de engajamento da torcida coral nas redes sociais, que são gigantes mesmo em períodos difíceis. E, sinceramente, isso não surpreende ninguém que vive o Santa Cruz de verdade, né? A massa coral é diferente. Chora, vibra, sofre, mas nunca abandona. E foi justamente esse amor incondicional que, supostamente, chamou a atenção de Ronaldo. Ele teria dito algo como: esse clube respira paixão, e isso é raro. Dá para imaginar o Fenômeno no Arruda, batendo um papo com a torcida, sentindo a vibração das arquibancadas e dizendo que acredita no projeto? Seria uma virada histórica não só para o clube, mas para todo o futebol nordestino. Mas calma, porque o rumor não para por aí. A proposta, segundo o que dizem, não seria apenas uma compra simples ou uma SAF tradicional. Ronaldo estaria estudando um modelo inédito no Brasil, um formato híbrido entre gestão empresarial e participação direta dos torcedores. Isso mesmo! A ideia seria manter a alma do clube nas mãos do povo, mas com uma estrutura moderna, transparente e profissionalizada, garantindo que o Santa não perca sua essência. O Fenômeno, que aprendeu muito com os desafios no Cruzeiro e no Valladolid, estaria planejando algo mais sustentável e próximo da comunidade. Um projeto que olhe para o futuro, sem apagar o passado. E convenhamos, se isso for verdade, é o tipo de revolução que pode colocar o Santa Cruz num novo patamar. Imagina o Arruda reformado, estrutura de ponta, base forte e time competitivo de novo. O coração até acelera só de pensar. Nos bastidores do futebol pernambucano, o assunto virou tema obrigatório. Ninguém fala de outra coisa. Tem dirigente tentando entender se é real,
Jornalista caçando fonte e torcedor enlouquecendo nas redes. Alguns acham que é só papo de bastidor, outros garantem que há fumaça, e, quando há fumaça, pode ter fogo. O que se sabe é que o nome de Ronaldo circulou entre pessoas que têm influência no mercado esportivo do Nordeste. E olha, se o cara quiser, ele tem bala na agulha para fazer isso acontecer. Desde que vendeu parte do Cruzeiro, o fenômeno vem buscando novos desafios e novas formas de investir no futebol. E o Santa, com seu tamanho, história e torcida vibrante, seria uma escolha ousada, mas genial. Um clube com alma, mas com um potencial de expansão enorme. E se tem algo que o Ronaldo entende, é de transformar paixão em projeto. É claro que muita gente ainda trata o assunto com cautela. Até porque, no mundo do futebol, a linha entre rumor e realidade é muito fina. Mas, ao mesmo tempo, a empolgação da torcida é impossível de conter. Já tem torcedor sonhando alto, imaginando o Santa Cruz de volta aos holofotes nacionais, disputando campeonatos grandes e se reerguendo de forma épica. A possibilidade de ver Ronaldo Fenômeno vestindo a camisa coral, nem que seja simbolicamente como dono e gestor, já faz o coração bater mais forte. O Santa sempre foi movido pela força da torcida, e talvez seja justamente essa energia que pode atrair um investidor de verdade. O rumor pode até ser só um rumor, mas, convenhamos, o simples fato de o nome do Santa estar ligado a uma conversa desse tamanho já é motivo para comemorar. O gigante pode estar despertando novamente. Nos últimos dias, inclusive, surgiram boatos de que Ronaldo teria pedido relatórios detalhados sobre a situação financeira do Santa Cruz, seus ativos, dívidas e possibilidades de crescimento. A ideia seria entender o tamanho real do desafio antes de tomar qualquer decisão. E o que dizem é que ele ficou impressionado com a fidelidade da torcida e com o potencial de retorno comercial. Afinal, o Santa é um clube de massa, presente em todo o Brasil, com uma marca que desperta emoção até em quem não é pernambucano. Se essa proposta realmente for para frente, o Santa pode se tornar o primeiro clube do Nordeste a receber um investimento bilionário desse porte. Seria uma virada de página histórica, capaz de recolocar o time no cenário nacional com força. É o tipo de notícia que faz qualquer torcedor parar para sonhar acordado, imaginando um futuro de vitórias, modernização e orgulho coral. Mas é claro que toda grande história tem seus desafios. Fontes próximas ao Arruda afirmam que ainda existem divergências políticas dentro do clube sobre o modelo de SAF e sobre quem teria voz nas negociações. Ronaldo, por outro lado, estaria disposto a bancar um projeto a longo prazo, desde que tivesse autonomia para implementar uma nova estrutura administrativa. O papo é que ele não quer apenas ser dono de um clube, quer criar um projeto duradouro, com base forte, categorias de base modernizadas e um elenco competitivo. Isso inclui até planos de parcerias internacionais, novos patrocinadores e um centro de treinamento modelo. Imagina o Santa Cruz se transformando em referência no Nordeste, atraindo olhares do Brasil inteiro. Seria algo jamais visto. A torcida, que sempre foi o maior patrimônio, ganharia de volta o orgulho e o protagonismo que o clube merece. E se tem alguém capaz de realizar um sonho desse tamanho, esse alguém é o Fenômeno. Enquanto isso, as redes sociais estão pegando fogo. Vídeos, memes, especulações e até montagens de Ronaldo com a camisa coral estão circulando por todo lado. O sentimento é de esperança misturada com incredulidade. Alguns torcedores já dizem que essa é a notícia que o Santa precisava para reacender a chama, para fazer o Brasil inteiro olhar pro Arruda novamente. Outros preferem manter o pé no chão, lembrando que o clube vive uma realidade difícil e que promessas já vieram e foram embora antes. Mas o fato é que esse rumor mexeu com o coração de todo mundo. Até quem não acredita completamente quer acreditar. Porque, no fundo, o torcedor coral é movido por fé. E quando a fé encontra uma notícia dessas, é impossível não sonhar. O Arruda, mais do que nunca, está em pauta nacional, e isso já é uma vitória simbólica. Os jornais esportivos do Sul e Sudeste começaram a comentar o assunto, o que mostra o tamanho da repercussão. De repente, o Santa Cruz voltou a ser tema nos principais programas esportivos do país, e isso reacende algo que estava adormecido há tempo, o respeito. O Santa é gigante, mas vinha sendo esquecido pela mídia nacional. Agora, com esse rumor envolvendo Ronaldo,
o clube volta aos holofotes. É como se o Brasil inteiro lembrasse da força dessa camisa, do peso dessa torcida e da história que ela carrega. O fenômeno, que sempre teve sensibilidade para entender a alma do futebol popular, pode ter encontrado no Santa uma chance de unir emoção e negócio. Ele sabe que um projeto desses tem poder de transformar não só o clube, mas o cenário do futebol nordestino inteiro. E se esse plano sair do papel, vai ter muita gente engolindo palavras e voltando a respeitar o tricolor do Arruda. Mas o mais interessante de tudo é o simbolismo por trás desse rumor. Ronaldo representa sucesso, superação e visão de futuro. O Santa Cruz representa paixão, resistência e identidade popular. Juntar essas duas forças seria algo quase poético, uma mistura de talento e alma que poderia mudar o rumo do futebol brasileiro. O torcedor coral, que sempre carregou o clube nas costas, merece viver um momento assim. Ver o Arruda lotado, ver o time competitivo e sentir novamente aquele orgulho de vestir um manto tricolor com o peito cheio. Ainda é cedo para dizer se tudo isso vai se concretizar, mas o simples fato de o nome do Santa Cruz estar no centro de uma conversa tão grande mostra que o gigante ainda está vivo. O Santa nunca será pequeno. E se o fenômeno realmente entrar nesse jogo, prepare-se, porque o Brasil vai voltar a olhar para o Recife com outros olhos. Para fechar, torcedor, a mensagem é clara, independente de o rumor ser verdadeiro ou não, ele reacendeu a chama que nunca devia ter se apagado. O Santa Cruz é um clube de povo, de raça, de alma. É um clube que merece estar entre os grandes, e se há alguém disposto a apostar nisso, a torcida vai estar junto, gritando, apoiando e acreditando. Ronaldo fenômeno ou não, o importante é que o Santa voltou a ser assunto, voltou a inspirar, voltou a sonhar. E quando o Santa sonha, o Nordeste inteiro vibra junto. Se essa proposta bilionária realmente existir, ela pode ser o primeiro passo de uma nova era. Mas se for apenas um rumor, que seja um rumor que lembre a todos o tamanho desse clube. Porque o Santa Cruz não precisa de ninguém para ser grande, mas se o fenômeno quiser vir somar, a arquibancada está de braços abertos para receber. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. E o que mais impressiona nessa história toda é o timing. Justo agora, quando o Santa Cruz tenta se reorganizar, repensar seus rumos e reencontrar seu caminho, surge uma bomba dessas para abalar o cenário. É como se o destino tivesse resolvido dar um empurrãozinho, sabe? A torcida, que nunca desistiu, começa a sonhar de novo, e o Arruda, que tantas vezes foi palco de lágrimas e de alegria, pode voltar a ser o centro das atenções. Já pensou um projeto bilionário trazendo novos patrocinadores, investimentos em base e até parcerias com clubes europeus? Imagina o Santa jogando amistosos internacionais, mostrando ao mundo que é a força coral. É bonito demais imaginar isso acontecendo. E mesmo que tudo ainda seja especulação, o simples fato de o nome do Santa estar circulando entre investidores gigantes já é um sinal de que a chama da esperança nunca se apagou. O Santa é grande, sempre foi, e talvez agora o mundo esteja começando a perceber de novo o tamanho dessa instituição. Alguns analistas esportivos até comentaram que, se o rumor de Ronaldo se confirmar, isso pode abrir um novo capítulo na história do futebol nordestino. Seria um divisor de águas, uma virada cultural e econômica para o esporte na região. A chegada de um investidor global poderia atrair olhares, mídia e até novos talentos, criando um efeito dominó que beneficiaria todos os clubes da área. E o Santa, sendo pioneiro nisso, voltaria a ocupar o espaço que sempre mereceu, o de protagonista. E tem mais, o fenômeno, segundo dizem, enxerga no Nordeste um território ainda pouco explorado pelos grandes investidores. Ele entende que o futuro do futebol brasileiro passa por projetos sustentáveis e pela força das torcidas de verdade, e nenhuma torcida representa melhor essa ideia do que a do Santa Cruz. Esse rumor, portanto, é mais do que uma fofoca de bastidor. É um sinal de que algo pode estar mudando de verdade. E, sinceramente, torcedor, não é lindo ver o nome do Santa Cruz sendo tratado como oportunidade e não como problema? Agora, o sentimento que fica é de expectativa.
A torcida aguarda, a imprensa acompanha e o país observa. Será que Ronaldo realmente vai desembarcar no Recife para conversar? Será que existe mesmo um grupo internacional por trás dessa proposta bilionária? As próximas semanas prometem ser intensas, cheias de especulações e, quem sabe, de confirmações. Mas, enquanto isso, o mais importante é que o Santa Cruz voltou a ser notícia, voltou a inspirar emoção e voltou a fazer o torcedor sonhar. E se tem algo que o futebol ensina, é que sonhos podem virar realidade quando há paixão envolvida. O Santa Cruz é movido por paixão, e paixão é o que não falta. Então, torcedor coral, segura esse coração, porque o que hoje é rumor pode virar realidade amanhã. E se o fenômeno realmente decidir vestir a camisa coral, mesmo que seja como dono, o Arruda vai tremer como nunca antes. Porque quando o Santa desperta, ninguém segura. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.